Hoje eu vim aqui falar com você sobre os milagres de Jesus. E eu já começo com certo receio para não soar como um falso pastor, como um charlatão ou pior ainda, um um picareta, para não soar como um picareta. E deixando claro que eu não tenho formação em teologia, não tenho autoridade eclesiástica e não represento nenhuma religião. Eu estou só dividindo um pensamento, uma reflexão. E por isso, você acreditando em Jesus ou não, esse vídeo pode ser legal para você. Eu queria falar de um aspecto muito específico dos milagres de Cristo, que é a relação deles com a água. Para quem não lembra ou nunca ouviu falar, vamos recapitular os três momentos, as três passagens onde a água tem certa centralidade, onde ela tem relevância narrativa. As bodas de Caná, ou Canaã, não lembro como fala. Durante uma festa de casamento, o vinho acaba e Jesus pede que tragam 6 talhas, 6 jarras, né, de pedra enchidas com água. E quando eles vão servir essa água para os convidados, a água havia se transformado no melhor vinho da festa. Vale a pena lembrar que esse é o primeiro milagre de Jesus. Pelo que eu lembro, ele acreditava que ainda não havia chego o momento dele. E a Maria chega e fala, pô, você já tem 30 anos. É o famoso, me passa o seu currículo, que eu tenho uma amiga que trabalha no RH. Mas, mãe, eu não sei, acho que eu tenho chance, meu canal tá crescendo no YouTube. Nego, tá na sua hora já. Jesus caminha sobre as águas. Os discípulos estão atravessando o Mar da Galileia, se eu não me engano. E o vento tá soprando contra. E Jesus aparece caminhando sobre as águas. Pedro, nesse momento, olha e pergunta se ele também pode caminhar sobre as águas. Jesus fala, claro que sim, por que não? Cola aí. Pedro tenta, só que aí ele lembra que os ventos estão soprando contra e afunda. Aí Jesus salva ele, né? Puxa ele da água e diz, por que duvidastes, homem de pequena fé? Acho que é isso. Não sou especialista em Bíblia. O vento cessa também, etc. Novamente, eles estão no barquinho atravessando o mar. Só que começa uma tempestade, Jesus está dormindo tranquilão e os caras vão lá acordar ele. Todo mundo desesperado, água batendo na proa, sei lá o que é proa. Todo mundo com receio do barco afundar. Acordam Jesus. Jesus se levanta e simplesmente diz: abafa-se e acalma-se. E fez-se completa bonança. Queria saber falar bonito assim. O mar obedece e ele pergunta: por que vocês têm tanto medo? Para os discípulos. Em resumo, são essas três passagens que eu queria falar. E antes de passar a visão, eu queria deixar claro que nem eu mesmo penso que o que eu trago aqui é uma verdade absoluta. Não estou aqui para cagar regra, nem afirmar que essa é a interpretação correta e tampouco questionar a fé de ninguém. É só uma sacada que eu tive e que eu queria compartilhar. Direto ao ponto. Na minha visão, na minha interpretação, nessas três passagens, até em outras, na Bíblia mesmo como um todo, a água que seria um grande símbolo do emocional, das emoções. E é isso. Vou me aprofundar. No primeiro caso, acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a festa. O que você ia fazer naquela época? Ficar contemplando as estrelas? Então vem Jesus e ele transforma o emocional, transforma a água em vinho, em algo inebriante. Essa é a palavra, inebriante. O emocional do pessoal, que a festa iria acabar ali porque acabou o vinho, que seria um problema, que seria uma desonra talvez para aquela família, mas não, a festa se manteve porque o emocional da galera se manteve, a vibe lá em cima, galera, vibe lá em cima. No segundo episódio, por assim dizer, no segundo milagre, o vento está soprando contra o barco. Isso é uma expressão que a gente usa até hoje, né? Quando os ventos estão soprando contra, as coisas não estão indo bem, tudo está muito difícil. Isso provavelmente deve causar certa angústia. Então imagina que os ventos estão soprando contra, o pessoal que está ali está angustiado. E nesse momento chega Jesus caminhando sobre as águas, caminhando sobre as emoções, sem se deixar levar pela emoção, sem afundar na emoção. E nesse momento Pedro dá um salto de fé, né? Ele vai lá e fala, poxa, eu também consigo. Só que ele lembra que o vento está soprando contra. Aí os pensamentos intrusivos. Ele lembra que o vento está soprando contra e afunda. A emoção o domina. E Jesus, representando a própria fé em si, e depois a gente aprofunda isso, ele resgata Pedro e ele então questiona por que ele teve pouca fé. Se ele tivesse mais fé, ele conseguiria dominar as emoções e caminhar sobre elas. Não seria algo que dominaria ele não afundaria na emoção. Na terceira história, Jesus está tranquilo no mamilo, de boa, e
pessoal vivendo uma verdadeira tempestade, né? A gente pode entender como uma tempestade literal, claro, mas também pode ser um momento de completa treta. Também imagina 13 malucos num barquinho. É tipo o WhatsApp de condomínio da época, né? É pedir pra dar confusão. E nesse momento eles acordam Jesus, né? Tipo, pô, aqui o pau torando e você aí dormindo. Aí ele é literal, né? Aí ele fala, acalme-se. Abafa-se e acalma-se. Ele é literal. E nessa situação ele ainda pergunta, né? Do que eles têm medo? Essa água turbulenta que ele conseguiu acalmar, que ele mandou acalmar, inclusive, seria uma turbulência causada justamente pela falta de fé. E novamente isso vai ser importante lá na frente. E aqui acho que já está ficando claro minha visão metafórica sobre o que a água representa na Bíblia, como um símbolo, um signo até do emocional. Então tudo que se falaria de água, na verdade, estaria falando de emoções, mais ou menos isso. Mas eu faço um parênteses ainda lembrando a passagem do paralítico de Betesda. Era uma fonte que realizava milagres, e o paralítico ele nunca conseguia chegar até a fonte, ele ficava se arrastando e nunca conseguia chegar até a água. Então faltava para ele essa água que iria curá-lo, que iria salvá-lo. Para mim, me lembra muito um quadro de depressão severa, um quadro de distimia intensa, em que a pessoa fica esperando surgir aquela vontade, esperando surgir aquele ânimo, esperando que a emoção o conduza a ter uma atitude, e essa água não chega, essa emoção não acontece. Nessa passagem, Jesus cura ele falando, levanta-te e anda. Trazendo para ele uma cura através da ação, uma cura que vem de fora para dentro, não de dentro para fora. Ele não precisa esperar a emoção fluir da fonte, né? Ele não precisa esperar essa água que vai curá-lo. Ele tem que agir. Então, liga a câmera, grava o vídeo, se arrisca, vai caminhar no parque, é aquela coisa, né? Todo mundo já deve ter passado por uma situação assim. Pode parecer simplista fazer esse tipo de alegação de que na Bíblia a água é uma metáfora para a emoção e para o emocional, talvez até para os sentimentos, digamos assim. Na minha cabeça eu travei que sentimento é o que a gente sente e emoção é o sentimento processado. A gente dá nome e significado para eles. Parece simplista, parece que eu estou diminuindo os milagres que devem ser concretos para meras histórias. Se isso te ofende de alguma forma, eu peço desculpas, não é minha intenção. Minha intenção é, primeiro, fazer uma reflexão, né? Trazer um pouco desse universo para um mundo mais anedótico, universal, que tem algo a se aprender aí, que não é só um exercício de fé e de conversão ao cristianismo, que isso valeria para todos, igual, por exemplo, talvez um mito grego vale para todos. Segundo, é a visão entre Ocidente e Oriente sobre certas questões. E eu vou tentar explicar melhor isso. E aqui vale lembrar, né, que Jesus viveu no Oriente Médio e que apesar de estar na cultura judaica e tem um monte de outras culturas circundando ele, ali também passavam diversas filosofias orientais que hoje em dia a gente descarta, né, desse debate quando pensa na cultura judaico-cristã. Quando a gente pensa em budismo, na minha visão, né, e deve ter outras religiões orientais que também seguem esse caminho, a disciplina mental, o controle do pensamento, é meio que a base. Não é nem o controle, né, mas é o não se deixar influenciar pelo pensamento e, consequentemente, a emoção, e é uma via de mão dupla, não se deixar levar pela emoção que geram pensamentos. Isso é meio que o cerne da meditação, né? Os pensamentos vêm e você tem que deixar eles passarem. E você ter esse equilíbrio, essa serenidade, é meio que o grande ponto. Vai lá, fala pra Mojacoin que os boletos tá vencendo, que você tá estressado. Ela vai falar, respire. Então, quando a gente pega os dois episódios do barco, fica muito claro essa minha visão de que a água é uma metáfora pro emocional. E quando Jesus, por exemplo, diz para Pedro que ele é um homem de pouca fé, porque ele afundou, ele se deixou levar pelos pensamentos, ele se deixou levar pelas emoções, faltou para ele esse controle, autocontrole ou serenidade.
E quando ele fala que o pessoal está sucumbindo ao medo, por que, que eles têm medo da tempestade? E sabendo que a tempestade é um fluxo de pensamento e emoção que vai passar ou vai se acalmar, para mim faz muito sentido. Aí você fala, pô, mas e a água e vinho, né? Para mim faz mais sentido ainda quando fala ser a primeira o milagre deles ter sido água e vinho, para mim é perfeito em relação a isso. Por quê? Porque a serenidade, o poder de controle do emocional, ele tem seu valor, tem sua importância, mas ele não é ignorar a emoção, né? E não é só o ignorar a emoção, mas também tem momentos que é bom se deixar levar, né? Tem momentos que você precisa. Você não pode ser frio. Um momento de alegria é um momento de alegria, de celebração. Um momento de tristeza é um momento de tristeza, um momento de luto, por exemplo. É bom também se deixar levar pela emoção. Porque a vida cristã que ele prega é uma vida humana, não é uma vida de autodisciplina extrema e de renúncia extrema como tantas religiões trazem, né? Mesmo orientais. E eu imagino assim, tipo, pô, acabou o vinho da festa. Mas, pô, o cara era tão da hora que, mesmo tomando água, a resenha lá desenrolou e foi muito bom. E a festa, o melhor ficou pro final, né? Pô, é o Zeca Pagodinho da época, né? Só pode ser. E aí entra também uma alegação, né? Quem que foi esse cara? Esse cara não era só um cara que tinha um autocontrole emocional, que tinha essa serenidade que se espera de um monge budista. Ele era um cara capaz de cativar, ele era um cara capaz de causar emoção e ajudar a controlar a emoção do outro. Então ele tinha esse poder interpessoal, né? E aqui eu vou insistir também em algo que eu já falei, mas só para deixar mais claro ainda, que regulação emocional, você entender que pensamentos vêm e vão, você tem essa serenidade, não é racionalismo, né? Porque o racionalismo é você ignorar, uma coisa muito anglicana, coisa de americano, né? De ignorar o que sente e agir pela razão. Não é isso que ele prega. E, novamente, talvez por isso que as bodas de Canaã tenham sido o primeiro milagre. Porque olha a diferenciação dele para o budismo, por exemplo. Jesus não fala que a forma de você conseguir essa serenidade, esse equilíbrio, é você sentar de perna cruzada e ficar meditando, buscando o seu Deus no interior e sentindo a água passar pelo rio, que também, novamente, é uma boa metáfora para as emoções e pensamentos. É você ter fé. Então, você tendo fé no Deus que ele prega, ou nele mesmo, como ele pregava, seria o caminho para você ter essa paz de espírito, para você ter essa serenidade. Cara, dentro disso daria para fazer um vídeo inteiro só sobre mindfulness, né? Que é uma visão ocidental de uma prática oriental, mas a gente pode deixar fazer um vídeo inteiro só sobre isso. E para encerrar, eu não sou religioso, eu não tô aqui pregando nenhum tipo de conversão. Eu acho que esse tipo de conteúdo, ou essa reflexão, ela vale para todo mundo, independente da fé dela. Talvez esteja aí um debate sobre, ou até uma, que nem eu falei, uma metáfora sobre a gente ter mais equilíbrio entre a nossa emoção, a nossa razão e o mundo exterior, que pode estar sendo ignorado, né? Porque é difícil por uma pessoa que, por exemplo, não é do meio religioso, você vai falar, só tem a fé. Pô, e aí, de onde tira a fé? O próprio Pedro afundou, né? Como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio? Como é que a gente consegue ter essa serenidade, essa paz de espírito? Então, por isso que eu acho essa leitura interessante. Novamente, não estou aqui com verdades absolutas. Eu acho que eu posso ter sido até impreciso para transmitir a minha ideia. Eu estou falando de improviso. E acho também que eu queria trazer isso, sentidos mais amplos e universais, capazes de fazer sentido para todo mundo, mesmo você não estando nesse contexto religioso. Novamente, se isso te ofendeu de alguma forma, se parece que eu estou querendo diminuir os milagres de Cristo, peço perdão, não é minha intenção de forma alguma. É só uma interpretação que eu tenho sobre esses episódios. Aí você vai falar, pô, e o dilúvio, né? Para mim também faz sentido o dilúvio ter sido uma grande inundação de emocional na Terra, ou um grande sofrimento que todo mundo passou coletivamente. A gente também fica querendo justificar e buscar sentidos nas passagens bíblicas, mas eu acho que é só essa ideia de leitura metafórica
para mim é válida. Sim, se você discorda, comenta aí, vamos conversar. Às vezes as melhores amizades nascem de uma briga. Se você gostou da reflexão, se isso te fez pensar, se isso foi legal pra você, se inscreve no canal, compartilha, comenta. A gente tá na internet, é uma via de mão dupla, dá pra gente conversar. Não precisa só você ficar assistindo. E segue o Tio Pi. Beijinho na pontinha do nariz.